Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar de uma forma diferente com as crianças, porque aqui no consultório sempre eu faço leitura com eles, atividades. Então hoje eu quero fazer a leitura de um livro que se chama Medo. É um livro muito legal, bem simples, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque as crianças também sentem medo nesse período de quarentena, de isolamento, tá bom? Bom, então o livro chama Quando Eu Sinto Medo. Todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. Que bom que é assim, não é mesmo? Tem gente que tem medo de cachorro bravo, medo de fogo, medo de altura e também de ser atropelado. Às vezes é bom ter medo, pois existem muitas coisas perigosas por aí, e o medo serve como um sinal de alerta. Também existe o medo ameaçador que mora dentro de mim e ele é muito real. Medo de monstros, bruxas, zumbis, homem do saco, ladrão. De ficar sozinho e de perder você. É o pior de todos. É o medo de dizer que tem medo. Não adianta rir de mim. Esses monstros existem de verdade em minha cabeça. Contar com alguém para enfrentá-los parece ser uma boa ideia. Rir de mim e fazer com que eu me sinta culpado pode piorar as coisas. Preciso de ajuda para encarar o medo, pois se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar, o medo foge. Fim, como diz meu filho. Então, o que eu queria falar sobre esse livro para os pais a gente deve encarar o medo da criança como uma forma de expressão dele. Se ele falou para mim, se ele te contou, se ele me contou que ele tem medo de alguma coisa, não vai adiantar a gente falar assim, ah, besteira isso daí, que bobeira, isso daí não existe. Não, dentro da cabeça dele o medo é real. Assim como nós adultos também, às vezes tem alguns medos que não existem, mas são dentro da nossa mente ele é real. Então não adianta eu falar, é besteira, isso não existe. Eu preciso entender por que ele tem esse medo. Eu preciso olhar para esse medo como algo verdadeiro, né? E poder trazer para ele os fatos sobre o medo. Então, exemplo, se ele tem medo de monstros, eu vou perguntar para ele: você já viu um monstro? Você já viu ele rodando por aqui? Que tipo de monstro que você tem na sua mente? Como ele é? Desenha ele para mim, algo assim. Eu sempre falo aqui para os meus pacientes mirins, né? Meus kids, que o medo, ele é como uma sombra. Sabe quando a gente faz sombra na vela ou na luz, quando acaba a energia, que a gente faz aqueles passarinhos? O medo é a sombra. A verdade é que o real é a minha mão, o tamanho da minha mão. E o medo é aquela sombra enorme. Quando eu tiro a vela, que é o meu pensamento, a sombra desaparece e fica só a minha mão, que é o fato, é o real. Então, você pode usar isso com o seu filho também. O que é real? O sentimento dele. Mas, de repente, o motivo do sentimento do medo não é verdadeiro, porque ele não existe. Então, eu começo a tirar e trocar o pensamento daquela criança para o fato de que aquilo não é verdadeiro, de que aí sim é coisa da mente dela. Mas só eu falar que é besteira e que é para ela parar de pensar, não vai funcionar. Então nós temos que ilustrar para que ele entenda que o medo todo mundo sente, mas que ele pode vencer aqui dentro da mente. Certo? Então essa é a minha dica de hoje. Fiquem com Deus, até mais.